Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e hoje vamos falar sobre uma praga muito inconveniente em rosas do deserto, as cochonilhas de carapaça. Mas antes disso, peço a você que gosta do canal, que curte aqui os vídeos que são postados e gosta de rosas do deserto, que não deixe de se inscrever aqui no canal, curta e compartilhe os vídeos do canal e vamos conseguindo levar informações aí legais sobre plantas em geral e também mais especificamente sobre as rosas do deserto para o máximo de pessoas possível. E também não esqueça de seguir o Instagram que está aqui embaixo, que nós também estamos lá no Instagram compartilhando informações, dicas de cultivo e também belas fotos que eu produzo aqui das minhas rosas do deserto. Bom, se você olhar para essa planta aqui, essa rosa do deserto, é uma rosa do deserto que está com um bom porte, está com o caudex bem rígido. Então, se você olhar ela de longe, aparentemente está tudo bem com ela. Só que como eu conheço essa planta, eu percebi que havia alguma coisa de errado. É uma planta que fica mais um canto ali mais isolado aqui entre as minhas plantas. Então, geralmente nas minhas inspeções, eu acabo muitas vezes deixando passar ela. Às vezes olho, outras vezes não. E acabou que surgiu um problema aqui nela que eu não tinha percebido. Então, essa planta, ela geralmente produz muitas flores, ela é uma planta muito florífera, né? Então é uma rosa do deserto que sempre está cheia de flores. E agora vocês podem perceber que ela não tem, quase não está produzindo flores. Então aí tem aqui uma que já caiu aqui, tem apenas uma aqui, outras que já caíram, e ela está assim, sem flores. Ok, até aí tudo bem, isso pode acontecer em uma planta. Só que aí eu fazendo uma inspeção mais próxima nessa rosa do deserto, principalmente aqui nas partes abaxiais das folhas, ou seja, nas partes de baixo das folhas, eu comecei a perceber que tinha um problema. Esses pontinhos que vocês estão vendo embaixo das folhas são as famosas cochonilhas de carapaça, ou cochonilhas de escamas também chamadas. Então essas cochonilhas são insetos da ordem Hemiptera, a mesma família, a mesma ordem das cigarras. E esses insetos, eles são caracterizados por serem sugadores de seiva. Então as cochonilhas, elas podem ocorrer em todas as partes da planta. E aí nós caracterizamos elas, por exemplo, quando elas ocorrem nas raízes, são as cochonilhas de raiz. Então elas têm um hábito diferenciado quando elas estão ocorrendo nas raízes, e elas ficam sugando a seiva diretamente das raízes, e elas acabam liberando uma substância açucarada, resultado da absorção da seiva da planta. E essa substância açucarada acaba atraindo formigas. Então, quando você encontra muitas formigas no substrato, ou andando por sua rosa do deserto, isso pode ser um sinal de que há cochonilhas ali, e essas cochonilhas estão sugando a seiva da planta, e aí liberando essa substância açucarada que acaba atraindo essas formigas. E o que é a seiva, né? Na verdade, a planta, ela produz dois tipos de seiva, basicamente. Tá? Vamos colocar aqui em termos bem do tempo do colégio. Então nós temos a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é aquela água e sais minerais que são absorvidos do substrato pela planta via xilema e são levadas até as folhas. É aquela água e os sais minerais que a planta precisa para se desenvolver. Esses sais minerais que é geralmente o que a gente fornece através da adubação. E a seiva elaborada é aquela seiva que a planta produz através daquele processo, lembram? Chamado fotossíntese, que são produzidos pelas partes verdes, que são basicamente as folhas, fazem esse processo de fotossíntese, e aí elas produzem carboidratos, que são açúcares, que são levados desde as folhas até as raízes via um outro vaso chamado floema. E é este floema que é o principal alvo das cochonilhas, porque a cochonilha, ela consegue sugar, acessar esses vasos condutores, que são o floema, e dentro desses vasos nós temos açúcares, que são produzidos na fotossíntese, e é essa substância, esses açúcares, que são consumidos aí, que servem de alimento para as cochonilhas. E aí, como resultado dessa alimentação, elas liberam excretas que levam fragmentos de açúcares que atraem formigas. Portanto, sempre que você perceber que tem formigas crescendo
em um número exagerado ali nas suas plantas, dê uma olhadinha para verificar se não há a presença de cochonilhas ali consumindo a seiva das suas plantas. Bom, além das raízes, além de cochonilhas de raiz, elas também podem ocorrer na sua forma mais comum que ocorre em outras plantas, que é a cochonilha desprovida de carapaça, né? Que é aquele bichinho esbranquiçado que começa a crescer ali, principalmente perto de folhas jovens, e ali também eles vão consumir a seiva. Só que o tipo de cochonilha que eu considero mais inconveniente, mais chatinho, se você não perceber logo, ela vai causar muitos estragos na sua planta, é a cochonilha de carapaça ou cochonilha de escama. A cochonilha de carapaça é caracterizada por possuir, justamente como o nome diz, uma carapaça, uma escama rígida por cima dela, que a protege e faz com que ela fique muito bem aderida onde ela está crescendo. E como ela é uma sugadora de seiva, aquela seiva produzida pela fotossíntese das folhas, então quais são os locais que ela mais vai gostar de crescer? Justamente nas folhas, principalmente na parte de baixo, mas também elas podem ocorrer na parte de cima da folha, mas principalmente na parte de baixo das folhas, que é onde esses vasos, que são as nervuras das folhas, que correspondem aos vasos condutores, dentro dessas nervuras é onde está passando os açúcares que elas precisam, que elas querem para se alimentar. Então, se você notar algum pontinho desse crescendo em suas folhas, é bom você agir rápido, porque se as cochonilhas, uma vez que elas começam a crescer consumindo a seiva das suas plantas, elas se espalham muito rapidamente. E se você não cuidar, ela vai espalhar por toda a sua planta vai minguando, vai atrasando o desenvolvimento, o crescimento, não vai produzir muitas flores. E quando produzir flores, essas flores podem ser deformadas em número reduzido, tá? E tá chovendo. Acredito nisso. E uma vez que sua planta está bem contaminada, bem atacada por essas cochonilhas de carapaça, elas podem rapidamente espalhar para outras plantas que estiverem próximas, e aí você ter um estrago bem grande aí na sua coleção, nas suas plantas que você cultiva em casa. Então é interessante, a partir do momento que você detecta a cochonilha, você aplicar algum produto para eliminar o mais rápido possível essa praga da sua rosa deserto. E o que eu vou mostrar para vocês é justamente como tratar, como combater a cochonilha de carapaça. O que a gente vai usar hoje é simplesmente um produto que todo mundo vai ter em casa, que é sabão de coco em barra. Se você preferir usar aquele detergente de coco que é utilizado para lavar a louça, também é eficiente contra a cochonilha de carapaça, tá? Eu costumo usar o sabão em barra, né? Eu corto os pedacinhos e coloco dentro de 1 litro de água, e aí misturo bem, deixo lá 1 horinha lá esse sabão para deixar bem concentrado, porque eu gosto de aplicar uma substância bem concentrada para evitar que essas cochonilhas aí acabem sobrevivendo e voltem aí, retomem a contaminação da planta. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o exame das folhas que estão contaminadas, tá? Então eu vou colocar aqui dentro desse vaso as folhas que eu for encontrando contaminadas. É isso mesmo, se você tem poucas cochonilhas, poucas folhas atacando suas plantas, basicamente você vai arrancar as folhas e colocando em um recipiente. Essas folhas atacadas pelas cochonilhas vão colocar dentro de um recipiente e depois colocar dentro de um saco plástico e jogar fora, no lixo, um saco fechado, ou tacar fogo mesmo, queimar, e jogue fora, elimine, não deixe essas folhas, nenhuma dessas folhas com cochonilhas próximo das outras plantas, porque elas vão acabar contaminando as outras plantas, e aí você vai ter que fazer todo o procedimento novamente. Primeiramente eu vou fazer aqui a inspeção e arrancar todas as folhas que eu encontrar contaminadas. Eu já sei que essa planta tem muitas folhas, tá? Então você arranca mesmo o máximo de folhas. Se todas as folhas estiverem contaminadas, arranque todas as folhas, é necessário, tá?
Muito bem, então eu tive que tirar aqui bastante folhas aqui dessa planta. Então estão todas aqui. Então essas folhas aqui eu vou deixar bem longe, vou jogar dentro de um saco plástico e jogar no lixo. Tá? Então essas folhas têm que ser eliminadas para evitar contaminação. Tem cochonilha até crescendo nos cálices aqui das flores que tem aqui. E elas vão lá consumindo seiva e causando uma má formação dessas flores, né? Então elas são bem chatinhas, atrapalham. Se você fizer polinização, e muitas vezes as cochonilhas de carapaça elas podem crescer nas vagens, e isso também atrapalha o desenvolvimento das sementes. Então realmente cochonilhas de carapaça é uma praga bem chata, então é preciso combatê-las o mais rápido possível. Então agora, uma vez que você arrancou todas as folhas, né, uma planta que está bem disseminada, se for uma planta apenas com uma ou duas folhas, basta arrancar aquela uma ou duas folhas e acabou. No caso dessa aqui, nós temos cochonilhas também nos galhos, não só nas folhas, mas crescendo também nos galhos, elas já estão se espalhando bem. Se eu não fizesse nada, essa planta ia começar a murchar o caudex, ia ficar com as folhas amareladas, flores mal formadas ou produzir poucas flores. Então é importante a gente cuidar logo. Então o que é que eu fiz? É aquele 1 litro de água com o sabão de coco. Ainda tem uns pedacinhos de sabão de coco aqui dentro. Então vou misturar bem aqui e vou borrifar em toda a planta. Bastante. Pegando o substrato também, porque muitas dessas cochonilhas aqui vão ficar no substrato. Então é bom passar aqui também no substrato. O sabão de coco ele não vai afetar a planta, tá? Então borrifar em todas as folhas, todos os galhos, todos os ramos estão afetados. Como as cochonilhas de carapaça, como o nome já diz, elas têm uma carapaça, elas ficam muito aderidas ao galho ou à folha onde ela está crescendo na planta. Então muitas vezes apenas borrifar não é o suficiente, porque o sabão de coco não consegue acessar, não consegue entrar em contato com o inseto. Então o que a gente pode fazer nesse caso aqui é utilizar uma escova de dentes, uma velha, pode ser já uma usada que você vai jogar no lixo, enfim. E aí você, depois que você aplica o sabão de coco, você segue com a escova de dente, passando em cada galho. Passando nas folhas que sobraram, passando em cada galho. E assim, com esse movimento de atrito da escova de dente, das cerdas da escova de dente com as cochonilhas de carapaça, a escova de dente ela consegue arrancar a carapaça e permite, vou jogar aqui que já está secando, e permite que o sabão de coco entre em contato com o inseto e ele acabe morrendo. É preciso tomar cuidado também com as cochonilhas de carapaça com as mudinhas jovens, tá? Como a muda jovem, geralmente o caudex é bem verdinho, então ele é fotossintetizante. Ele está fazendo o mesmo processo que as folhas fazem. Está fazendo fotossíntese, então está cheio de açúcar. Então, uma vez que a cochonilha começa a crescer em uma muda jovem, muda de meses, ali, poucos meses de vida, então ela vai crescer sobre toda a muda e vai acabar matando ela se você não cuidar. Então é muito cuidado com a cochonilha de carapaça nas suas mudinhas jovens aí de rosas do deserto. Bom, vou concluir aqui. Acho que eu já passei aqui em quase tudo. E aí eu vou aplicar de novo, já que agora eu devo ter arrancado bastante cochonilha aí e exposto elas, tirei as carapaças. Então eu vou borrifar de novo o sabão de coco. Ok, essa planta agora ela vai para a sombra, vai ficar se recuperando na sombra. Se for necessário, daqui a uma semana, se eu observar que ainda tem cochonilha de carapaça crescendo nela, eu passo o sabão de coco novamente. E assim a gente vai cuidando até não restar mais nenhuma cochonilha de carapaça. E quando as folhas voltarem a se desenvolver, eu coloco ela a sol pleno novamente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido útil para você. Então não deixe de se inscrever aqui no canal. Se você chegou aqui, aperte o botãozinho aí de se inscrever. Curta e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Mande aí para todos os seus amigos, via Facebook, via WhatsApp, via Instagram. Falando em Instagram, nos siga aqui no Instagram que está aqui embaixo, que nós também estamos lá. E é isso. Então até a próxima. Tchau, tchau.